Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, praticante de EFT desde 2010, onde uso para mim, para os meus objetivos, e também desde 2010 ajudo outras pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo a ter seus objetivos atingidos com facilidade. Então, para minha imensa alegria, hoje eu vou falar das histórias da vovozinha, mas também pode ser as histórias do vovozinho, da tiazinha, do tiozinho, dos nossos ancestrais, a nossa bisavozinha, a nossa tataravózinha, e como isso interfere na nossa condição de experimentação, de realização, de lidar com tudo em todas as áreas, como isso vem codificado no nosso DNA, tá? E para mim é imensa alegria poder compartilhar essas informações, então já aproveita também, compartilha no seu Facebook. Grato pelos coraçõezinhos, pelas curtidas e pelos compartilhamentos, né? Que não precisa ser só no Face, no Face de cada um, pode ser também nos grupos que vocês participam, vocês podem compartilhar, tá? Grupos de interesse que vocês tenham, e que também é possível através do Facebook fazer esse tipo de compartilhamento. Eu tenho uma coleção de lives anteriores. Já passei dos 330 vídeos, mas lives eu faço já há um ano. E eu quero dizer que esse assunto da vovozinha eu tratei em um dos vídeos, mas tratei muito rapidamente, por isso que eu resolvi voltar nele, porque ele é ligado também ao decreto negativo de lealdade à tribo, ok? Então, quando a gente tem as questões familiares não resolvidas, que também envolve nossos pais, né? Esse é o primeiro nível que a gente faz, porque a gente esteve presente na maioria deles. Depois as histórias contadas dos nossos avós, e depois das histórias ocultas para trás, né? Então, se a gente for falar da terceira geração, eu não tive contato com nenhum dos meus avós, e não tive contato nenhum com bisavós nem tataravós, do lado da mãe nem do lado do pai. Então, assim, na época se durava muito pouco, se tinha um ciclo de vida mais curto. Hoje, com a medicina, os ciclos de vida são mais longos, né? Então eu vejo bisnetas, tataranetas tendo contato, né, com os parentes em todas essas gerações aí para trás, mas tem muita história oculta no nosso DNA. Tem uma parte da medicina chamada epigenética que estuda só isso, a influência do ambiente na mudança do DNA. E um dos itens que tem grande nível de interferência são os eventos traumáticos. Então, todo evento traumático que até 4 gerações para trás passaram, estão no nosso DNA também. Olha só, a gente carrega um monte de bagagens legais, né? De características genéticas, por exemplo, cor dos olhos, né? O estilo do cabelo, o tom de voz, um monte a presença de sardas, a ausência de sardas, pele clara, vários tons de pele, né? Cada tipo de unha, tudo isso é formado pelo nosso código genético, e também vem junto as vivências desconfortáveis. Então, assim, eu vou no final dessa live fazer uma sequência de EFT para a gente começar uma técnica bem bacana, uma técnica nova para você encontrar isso nas bagagens que você não viveu. E isso é bacana, que vai abrir isso tudo para você. A Magali está comentando aqui: minha avó tem 95 anos, Lúcia, não toma nenhum remédio, só chás quando se sente mal com alguma comida de digestão. Sim, né? Porque são pessoas com outro tipo de convivência alimentar, mas tem também as suas bagagens de vivências nos relacionamentos, com o dinheiro, né?
que acharam os seus próprios caminhos para resolver essas circunstâncias, tanto que com 95 anos é uma quilometragem rodada, né? Mas tudo isso passou, né? Já que tu tá falando, Magali, da tua avó, passou para tua mãe, né? Que ao ser gerada trouxe isso no seu útero, no seu DNA, assim como seu pai também trouxe quando entregou o gameta masculino para a formação do teu corpo. Então aí tu tem toda uma bagagem das vivências, apesar de eles já terem até digerido, bem provável que tua avó com 95 anos tenha digerido muita coisa da existência dela, deve ter achado os próprios caminhos e não saiba explicar esses caminhos para digerir essas questões, simplesmente ela foi fazendo o que foi possível ser feito na época, mas não tem um mapa da mina, não tem uma descrição do trajeto. Talvez se conversar um pouco com ela te conte algumas coisas que ela percebeu, né? E todas as questões vividas pelos nossos avós, bisavós, tataravós, tudo isso está no nosso DNA, veio junto na geração da nossa mãe, do nosso pai, diz que principalmente na geração da nossa mãe, porque a maior bagagem feminina é no cromossoma X, e aí vem para a mulher como herança genética. Então a importância da gente se trabalhar essas questões. Eu tenho uma técnica bem simples, assim, eu tenho duas técnicas. A técnica é quando a gente conhece as histórias e a técnica é quando a gente não conhece as histórias. A técnica quando a gente conhece as histórias é bem interessante, porque assim, a nossa bagagem genética não é só a nossa avó, bisavó, tataravó. É o nosso vô, bisavô, tataravô, dos dois lados da bagagem, né? Dos dois lados, nós somos um emaranhado de códigos, né? E a medicina já está estudando isso abertamente, atentamente, de uma forma explícita. E já está encontrando os primeiros resultados. Com a EFT a gente consegue reverter esses casos, tirar isso da nossa bagagem. Muitas vezes a gente tem uma sensação, uma aversão a algo, um medo extremo, que a gente não sabe de onde é que veio isso, e pode ser dessas bagagens antigas. A gente aprende coisas legais com nossos familiares, mas tem coisas que não servem mais e a gente despacha, né? A gente descarta e a gente deixa aí. Então, assim, quando eu falo dessas questões de 4 gerações para trás, tem muita coisa escondida, tem muita coisa dentro, né, que a gente não tem visão, que a gente não tem acesso, mas que está no nosso DNA, então está gerando uma vibração. E a importância da gente trabalhar isso, ok? Então, se realmente nós queremos passar a limpo as histórias tristes, desagradáveis, desconfortáveis e as sensações de vítima que ainda podem estar impressas no nosso DNA, é importantíssimo começar pelas histórias dos pais que a gente presenciou. E pode ser na técnica do palquinho, na cena de cinema, ok? Depois a gente tem a possibilidade de fazer também a cena de cinema para a carta desabafo também, para as questões que nós não vivemos, mas temos imagens. Por exemplo, quando se conta uma história triste de alguém, ok? Que imagem vem de um vô, de uma avó? Para quem está fazendo um trabalho mais consistente sobre finanças, que desfortúnios eles tiveram, quem é que tirou dinheiro deles, que evento infeliz aconteceu, que evento da natureza. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela
veio fazer EFT e ela tinha a história do vô que incendiou o negócio que ele tinha. Não foi o vô que botou fogo no negócio, tá? Teve um sinistro, teve um evento em que teve um incêndio no negócio do vô. E aí, depois daquilo ali, o vô foi pro alcoolismo. E dali, a vida dele degringolou completamente, né? Ela saiu dos trilhos completamente. Então, isso fez com que, para essa minha cliente, tinha a cena do vô com a cara apavorado, isso que ela não viveu aquilo ali, ela ouviu a história. Para ela tinha a cena do vô olhando o incêndio com uma cara de apavorado, né? E depois tinha a cena do vô descontando a tristeza dele na bebida por aquela grande perda, aquele grande trauma. Então, a importância de passar isso a limpo na sequência de EFT, contando o que tá vendo dessa cena, certo? E aí, quando nós fazemos isso, a cena vai desmanchando. Precisa fazer, pode ser, que nem eu comentei com vocês, a técnica da cena de cinema, pode ser a técnica da carta de desabafo, mas sempre observando a cena antes e depois da sequência de EFT. Essas técnicas estão todas no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, Naramuller com 2 L's, ok? E aí vocês encontram lá essas técnicas bem simples, com passo a passo, para você fazer a sua auto-aplicação de EFT, ok? Então, o bacana de tudo isso é você poder ir e fazer, se auto-aplicar, se dar liberdade. Claro que se você depois tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, eu vou lhe ajudar mais, ou às vezes você vem para um atendimento individual, mas a questão toda é fazer, né, poder ser o que se liberta dessa bagagem de DNA que ainda está com você depois de tanto tempo ainda, ok? É importante nós honrarmos, ou seja, darmos valor que tudo que aconteceu com os nossos antepassados serviu para nos trazer até aqui. Mas tem coisas que a gente não precisa levar dessas bagagens, porque senão nós vamos ter resultados iguais ou piores e não vamos saber da onde, por que as tempestades, por que as coisas estão acontecendo dessa maneira, por que está sendo desconfortável assim, ok? Então, quando vocês estiverem com as questões, pode ser nas questões relacionais, pode ser nas questões financeiras, pode ser nas questões de trabalho, pode ser nas questões de qualquer área, ok? As questões de traição, que podem ser relacionais, financeiras, ou as duas coisas junto. Se a pessoa conhece a história, se é um evento que aconteceu, foi desconfortável, pelo decreto de lealdade à tribo, nós vamos, depois que essa história é contada, nós vamos absorver isso e vamos registrar na forma de imagens, tá? Quando fala do evento desconfortável, eu sempre pergunto para meus clientes, que imagem vem? Existe uma imagem desse evento desconfortável? Muitas pessoas estão com essa imagem bloqueada. O interessante é fazer, eu tenho essa imagem bloqueada, eu sei que meus parentes sofreram com isso, eu tenho essa imagem bloqueada. E quando você faz duas sequências, é bem provável que venha alguma informação dessa cena pelo evento traumático que a gente bloqueia. Então, é bacana fazer EFT partindo do ponto onde você está. Se você tem imagem, ótimo, trabalhe com a imagem. Se não tem a imagem, fale nos pontos que você não tem a imagem, apesar de saber que existem cenas desconfortáveis, eventos de vitimação, eventos de dor, de sofrimento, de impotência na família, e que você agora está se permitindo liberar, deixar fluir, parar de ter essa energia estagnada a respeito.
Então, quando você faz EFT para essas questões das cenas conhecidas, é assim que a gente trabalha, tá? O nosso DNA tem toda essa bagagem. Enquanto a gente não limpa esta bagagem, ela reverbera e ela continua. E ela vem do nada situações esquisitas. E o mais interessante de tudo que a EFT vai mostrar isso para você. Você vai ter o parâmetro de referência com as cenas e você vai fazendo a EFT com o residual dessas cenas, ok? Contando a história do que vocês veem na cena, certo? Então, comentei com vocês que a segunda geração é essa técnica que a gente faz, que são com os nossos pais a gente estava junto, com os nossos avós muitas vezes a gente não estava junto. Tem histórias dos pais que a gente também não estava junto, que era antes da gente nascer, que serve essa técnica que a gente simplesmente da história que foi nos contada, que imagem vem, certo? Então aí fica a técnica, né? Bem legal. Técnica do cinema, técnica da carta desabafo, maravilhosas para isso. E aí, o que fazer para os eventos para trás? Tá? Vou ficar com essa sombra, vou ficar com esse residual sombrio? Ou eu vou limpar isso? Ok? Eu recomendo que limpe. E aí, em seguida, eu já ensino para vocês como. Eu lembro de histórias assim que eu não vivi. Eu tinha, antes do meu nascimento, a história da minha mãe fazendo tricô no mochinho. Antes do meu nascimento, eu tinha a história da minha avó quando foi deserdada. Antes do meu nascimento, eu tinha cenas de abusos sexuais de outros parentes. Olha, se eu vou contar todas as cenas de outras pessoas, meu Deus do céu, tudo decreto lealdade à tribo, a gente vai lá, pum, absorve. Se apavorou, absorveu. Se apavorou, criou uma sintonia, criou uma cumplicidade e criou um trauma na nossa malha energética. Então a importância da gente limpar isso, certo? Então aí, vamos agora então fazer a sequência de EFT. A sequência de EFT bem legal, ok? É uma técnica que nunca passei antes. Mas antes de eu fazer a sequência de EFT, eu quero dar uma rica noite pessoal que chegou aí. E eu também quero que vocês me ajudem compartilhando essa live, ou no seu Face, ou em grupos, para que mais pessoas possam acessar esse material. Rica noite, Tatiane, Maria de Fátima, Paula, Platão, Ana Carolina, Assis, Dara, Elisa, Rosimara, Sandra, Nelma, Magali, Paula, Márcia, Belmira, Iriana, Itiara, Maria Aparecida, Carmo, deixa eu ver quem mais apareceu aqui. Simone, João Carlos, Nilza, legal, Júlio César, Rosinária, Olivia, Ivana, Pamela, sejam todos bem-vindos. Júlia, grata pelos coraçõezinhos que todos estão mandando aí para mim, as curtidas. E agora vamos à sequência de EFT para nós terminarmos a nossa live. E a próxima fica na quarta-feira, os replays das lives e de outros assuntos que eu tenho lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Quem não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha, deixa suas dúvidas, sugestões para novas lives, ativa o sininho para receber as atualizações, ok? Então, Naramuller com 2 L's, lá no canal do YouTube, tudo junto. Maravilha! Então vamos à sequência de EFT. Ponto de Karatê, grato pelos coraçõezinhos que estão chegando agora. Respira fundo e solta.
Antes de nós batermos no ponto de Karatê para começar a sequência de EFT, eu quero que vocês fechem os olhos e esse é o exercício para iniciar a sequência, ok? E imaginem que vocês estão tendo a oportunidade de fazer uma viagem no túnel do tempo. E nesse túnel do tempo vocês chegam a gerações que vocês não tiveram contato na existência atual. Então vocês conseguem ver seus bisavós, trisavós, tataravós. E como eles passaram pelos infortúnios, as questões desconfortáveis da vida deles. Que situações desconfortáveis que eles sentiram espanto, medo, sensação de injustiça, que eles entraram em pânico. E que fisionomias vêm dessas situações que vocês nem sabem as histórias. Nesse momento vocês acessam memórias contidas no DNA de vocês. Desses parentes, desses antepassados mais para trás. Como é a fisionomia desses seus parentes, desses seus antepassados, quando enfrentaram essas circunstâncias de dor, dificuldade, sofrimento, injustiças e impotências. São ambientes claros, são ambientes escuros. Tem várias pessoas envolvidas ou só esses avós, bisavós, tataravós que estão nessas imagens. Muitas vezes são rostos desconhecidos, não tem problema. O importante é que isso está no seu DNA. Por isso que aparece dessa maneira. Respira fundo e solta. Então, ponto de Karatê agora. Repitam depois de mim. Mesmo que eu tenha essas memórias ocultas em minhas células, que são resultado da codificação do meu DNA, a partir desses parentes que eu não conheci, eu escolho deixar ir o que não serve de raiva, dor e vitimismo. Mesmo que, olhando para essas cenas de passados, de antepassados, eu ainda vejo a codificação de dor e vitimização, eu escolho deixar tudo isso ir. Mesmo que eu tenha meus antepassados, que eu não tenho vivência, mas tenho imagens desconfortáveis, eu escolho permitir que tudo isso flua no meu mais alto bem e todos os envolvidos. Topo da cabeça. Eu tenho essas memórias ocultas. Vejo meus antepassados que provam isso. Percebo suas dificuldades que aparecem em imagens em mim. Essas imagens ocultas de vitimização.
que escolho liberar do meu DNA de geração. Eventos que ninguém contou, mas sinto o desconforto deles ainda. Momentos de desconforto lá em suas vidas, que eu escolho soltar. Agradecendo que serviram para me trazer até aqui. E por gratidão eu escolho ficar com o melhor de tudo isso. Com o que se aprendeu. Com o que de bom se viveu e se apreciou por esses parentes. Eu escolho soltar o lado vítima dos meus antepassados, como meu direito divino natural de seguir, evoluir e ter novas experiências para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, compartilhar essas informações, trazer todas essas novidades em percepção, autoconhecimento e EFT para você, que me acompanha aqui pelas lives. E lembre-se, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho quando for lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, e nos vemos na nossa nova live, quarta-feira, 8h30 da noite. Uma rica semana a todos e até lá. Tchau!